Amém. Salmos 119. Salmos 119. O versículo número 11. Diz assim a palavra de Deus: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Repito, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, irmãos? Irmãos, podem sentar. Na verdade, devemos não nos cansar de darmos graças a Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Antes, na verdade, de entrarmos naquilo que é a palavra, quero só mais uma vez reforçar aquilo que já temos ouvido, já temos dito. Temos vindo a atrasar muito nos cultos. Isso não é bom sinal. Precisamos, na verdade, rever essa situação. Não é bom quando muito se nota esse ponto ali de muito atraso no fator culto. Tem existido muito atraso. Até a quem às vezes que chegou aqui hora e tempo é contar no dedo. Quer dizer, há quem mesmo que quase que o normal dela é atrasar. E não é bom quando atrasa-se muitas vezes, ou quando vives distante. O que a pessoa precisa fazer é, se sair de casa 30 minutos antes, tem que fazer uma outra ginástica para passar a sair de casa 50 minutos antes, para evitar essas situações. Porque temos recebido visitantes, pode-se dar o caso que o visitante vai chegar mais cedo que nós próprios e não cheira bem, né? Não fica bem o visitante chegar primeiro que os próprios. Então é uma questão que precisamos ver essa situação. Praticamente por aí. E indo praticamente naquilo que é o versículo, esse texto na verdade é muito conhecido. E eu tenho dito que o povo de Deus erra menos nas coisas que não sabe. O povo de Deus geralmente erra mais nas coisas que já sabe. O povo de Deus erra mais nas coisas que já sabe e erra menos nas coisas que não sabe. Quer dizer, parece que é difícil um irmão errar numa coisa porque não sabia. Não. Uma vez que a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido ensinada com frequência e tem se tocado em vários aspectos, os irmãos, a igreja, nós temos mais errado nas coisas que nós já temos mesmo conhecimento. E mesmo assim é necessário que repitamos as coisas. Quando praticamente há uma repetição, isso não significa que nós pregadores não temos mais outra coisa para falar.
Não. Repetimos uma e outra coisa porque também Paulo vai dizer que é segurança e por outra é porque conseguimos notar que mesmo praticamente, se falando muitas vezes e talvez de muitas formas, vê-se pouca prática por parte da igreja. E o que me leva praticamente a partilhar esse texto com os amados irmãos é que eu, em parte, tenho notado por parte da igreja, principalmente por parte das nossas queridas irmãs, uma pouca dedicação naquilo que é o estudo da palavra. Tenho notado pouca dedicação por parte de muitos da igreja naquilo que é a dedicação na própria palavra. É como se, por outras palavras, praticamente, muitos na congregação têm sido mais ouvintes passivos do que ouvintes ativos. E à luz da própria Bíblia, quando praticamente a pessoa dedica-se pouco à palavra, o resultado inevitável é muito pecado. Porque é muito preocupante, irmãos, e muito preocupante, irmãos, alguém que ouve a respeito de uma doutrina 3, 4 vezes e quando você lhe pergunta para falar sobre aquela doutrina, ainda fica a gaguejar. É muito preocupante isso. Isso é muito preocupante. Até alguns participaram em discipulados. Alguns têm muito ouvido sobre uma e outra coisa, mas mesmo assim não conseguem reproduzir aquilo que têm ouvido. Isso é preocupante. E não tenho medo de dizer que não tenho medo de dizer no contexto de que Satanás aqui tem roubado a palavra no coração de muita gente. Então, essa preocupação, esse problema que eu vi praticamente na igreja, esse problema que eu vi na igreja, principalmente as nossas queridas irmãs, é que me leva a trazer esse texto aqui. Então, como disse, quando a pessoa dedica-se pouco na palavra, o resultado também é praticamente muito pecado. Porque o texto que nós lemos, esse texto relaciona a palavra e pecado e não pecado. O texto diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi. A versão que diz: guardo a tua palavra no meu coração para não poder pecar contra ti. E para os irmãos e as irmãs que entendem um pouco sobre interpretação bíblica, sabem que esse texto aqui não é um texto prescritivo, é um texto descritivo. Texto prescritivo é um texto, digamos, que literalmente manifesta uma ordem, uma proibição, um mandamento, um preceito. Geralmente são textos que a forma da mensagem que está no próprio texto é um texto imperativo. Esse texto aqui, lendo, não está a imperar nada, não está a proibir nada e não está a pedir nada. Por isso que eu disse que esse texto não é prescritivo, esse texto é descritivo. Chega a ser um texto descritivo porque está a descrever, está a relatar a vida de alguém. Está a relatar, está a falar sobre alguém. E os irmãos sabem que esse alguém é Davi. Então, o texto está a dizer alguma coisa a respeito da vida de Davi. O texto está a dizer que
Davi escondia a palavra de Deus no seu coração. Mas está a dizer que Davi escondia a palavra de Deus no seu coração com um intuito de não pecar contra Deus. Então, o texto é descritivo, não prescritivo. Mas dentro do texto encontramos coisas prescritivas. Ou seja, o texto literalmente não é um texto prescritivo. É descritivo, mas dentro do texto encontramos princípios prescritivos. Por quê? Guardar a palavra do Senhor é mandamento. Não pecar também é mandamento. Então, o texto em si é uma descrição, é um relato a respeito da vida de Davi. E lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai apresentar muitos servos de Deus. Os irmãos sabem que nós não somos os primeiros cristãos. Nós não somos a primeira geração a servir a Deus. Então, a Bíblia vai relatar de muita gente que serviu a Deus. E devemos também imitar aqueles que já serviram a Deus. Devemos imitar aqueles que já viveram para Deus. Devemos olhar no tempo, devemos olhar na história, devemos perguntar: se nós não somos os primeiros, se não somos os segundos, quais são os primeiros, os segundos, os terceiros que já viveram para Deus? Então, nessa pergunta, nós vamos encontrar muita gente. Vamos encontrar o povo de Israel de um modo geral. Vamos encontrar sobre a história de Moisés, a história de Josué, a história de Caleb, a história de muitos. A história de Salomão, a história de Davi, a história de Isaías, Jeremias. Nós vamos encontrar muita gente na Bíblia. E isso significa que as boas coisas que eles tiveram devem ser imitadas por nós. E as más coisas que eles tiveram devem ser evitadas por nós. Não é que eles serão nossos espelhos, mas não é errado imitar do jeito que os nossos antepassados, como cristãos, viviam. E uma das pessoas que muito se fala na Bíblia é a respeito de Davi. E esse versículo aqui está a falar concretamente da vida de Davi. Está a falar concretamente como é que Davi fazia para não pecar contra Deus. O que Davi fazia? O que Davi tinha para ele não poder pecar contra Deus? E é daí onde chegamos nesse versículo aqui. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lendo esse versículo com calma, a pessoa percebe de uma tamanha preocupação de Davi. A tamanha preocupação de Davi nesse versículo é não pecar. E Davi, ele tinha sido instruído. Davi sabia que o caminho para eu não pecar contra Deus era esconder, era guardar a palavra do Senhor. Guardar a palavra do Senhor. Davi viu isso como instrumento, como meio para que pudesse estar livre, pudesse dia após dia evitar pecar contra o Senhor. Então, a preocupação que conseguimos ver em Davi nesse texto, é a santificação. É a santificação. A doutrina da santificação muito tem se pregado. Muito tem se pregado. Mas ainda aqui, há quem não consegue dizer a doutrina da santificação.
Irmãos, segundo as Escrituras, existe diferença. Ter noções de uma doutrina e saber uma doutrina. Há aqui pessoas, há aqui irmãs, que não conseguem explicar a doutrina. Se fizermos assim, todos os irmãos encostem as Bíblias ali. Irmã fulano, explica a doutrina da santificação. Explica! Não, sem a Bíblia, sem esse livro, explica. Vamos ver, a irmã a gaguejar. Ô irmão, explica a doutrina fulana, explica. Ô irmão, a gaguejar. A gaguejar. Mas ele pergunta se vem a ouvir a doutrina desde quando? Já há 3 anos, já há 4 anos, já há 5 anos, mas ainda vai gaguejar. Meus irmãos, cada irmão deve saber explicar as doutrinas, mesmo estando distante desse livro. Entender a doutrina significa que, mesmo na presença do livro, você consegue explicar a doutrina. O que esse texto aqui está a dizer? Esse texto está a dizer que Davi tinha uma preocupação. A preocupação que Davi tinha era a santificação. E o que vem a ser santificação? De forma resumida. A santificação, irmãos, tem 2 aspectos. Tem uma santificação que é chamada de santificação posicional. Tem outra santificação que é chamada de santificação progressiva. A santificação posicional é aquela que acontece quando a pessoa entra na fé. Uma vez que nós herdamos a natureza adâmica, uma vez que o ser humano é imundo, espiritualmente falando, quando entra na fé, Deus o santifica. Deus o torna santo. Deus o torna puro. Que tinha a natureza imunda que herdou de Adão e Eva, quando a pessoa entra na fé, Deus o santifica. Deus o separa para Ele mesmo. Deus o purifica. Isso chama-se santificação posicional. Nesse tipo de santificação, não existe grau. No sentido de que o irmão é mais que eu. Não. Todos estamos no mesmo patamar. Quer dizer, por isso é que se chama santificação posicional. Quer dizer que todos foram separados. E não existe nenhuma intervenção humana aí. É simplesmente uma obra de Deus. No sentido de Deus, vai nos tirar da impureza para a pureza. Deus vai nos tirar da imundícia para a santidade. Quer dizer que quando a pessoa entrega-se a Deus, Deus o santifica no momento. Porque é no momento que ele recebe o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra, a pessoa torna-se santa. A pessoa torna-se santa. No sentido de que Deus o santificou. No sentido de que Deus o separou. Isso chama-se santificação. Quer dizer que Deus nos santificou. Isso aconteceu apenas uma vez, quando nós entramos na fé. E nesse tipo de santificação não existe crescimento. Ninguém cresce, ninguém decresce. Ninguém aumenta, ninguém diminui. Por isso que é santificação posicional. Esse é o primeiro aspecto de santificação. O outro aspecto de santificação é santificação progressiva, que é essa questão de a pessoa lutar para não pecar contra Deus. É o cristão, tendo desejo de pecar, vai lutar para não pecar. É essa questão de que o cristão, dia após dia, vai lutar para não pecar contra Deus. Isso chama-se
santificação progressiva. Dia após dia, o irmão vai ser mais santo. Dia após dia, a irmã vai ser mais santa. Nesse tipo de santificação há graus. Quer dizer que há irmãos que são mais santos que os outros, nesse aspecto de santificação progressiva. Mas no aspecto de santificação posicional, nenhum irmão é mais santo que o outro. Agora, eu disse que nesse versículo, amada igreja, vê-se uma preocupação de Davi, que é santificação. A santificação nesse versículo é a santificação progressiva, não a posicional. Conseguimos encontrar a palavra santificação nesse versículo quando se diz não pecar contra ti. O não pecar, o desejo de não pecar, o esforço para não pecar, isso chama-se santificação. O desejo de não pecar, o esforço que o cristão vai fazer para não pecar, isso chama-se santificação. A luta que nós dia após dia temos tido para com o pecado, temos tido para que não pequemos contra Deus, isso chama-se santificação. Quer dizer que mesmo tendo o desejo de pecar, a pessoa não vai obedecer o desejo de pecar. Digamos que a santificação progressiva é a aprender a conviver com desejos pecaminosos e ainda assim não obedecer os desejos pecaminosos. Porque, irmãos e irmãs, desejo pecaminoso não é pecado. Uma coisa é ter desejo de pecar, outra coisa é pecar. São coisas diferentes. O Tiago 1 vai explicar isso de forma clara. Então, a preocupação que havia no coração, na vida de Davi, é não pecar. Ou seja, é santificar-se, é não ferir Deus, é não pecar contra Deus, é não desobedecer às ordens de Deus. Essa é a preocupação. E o que Davi ele fala? Ele fala que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse texto está a mostrar o quê? Esse texto está a mostrar que para um irmão, para uma irmã começar a guardar a palavra de Deus no seu coração, isso não vai depender somente de exortações, não vai depender somente de ensino, vai depender, sobretudo, da necessidade que ele tiver de não pecar contra Deus. Quer dizer que enquanto o irmão não ter esse sentimento santo de não querer pecar contra Deus, o irmão não vai se dedicar a guardar a palavra de Deus. Por isso que temos irmãos que é complicado. Para praticar algo bíblico, você tem que insistir. Para praticar algo bíblico, você tem que insistir. Você tem que cantar. Se você não cantar, ele não vai fazer. É preciso toda hora falar de uma coisa para você fazer? Então, onde é que está então a natureza santa? Onde é que está então essa questão de que o cristão que é cristão, naturalmente, espiritualmente falando, já tem inclinação para as coisas espirituais? O que é que nós conseguimos encontrar nesse texto? Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se andarmos com calma, vamos notar alguma coisa. Davi teve uma necessidade. Qual necessidade? Não pecar contra Deus. Essa necessidade, esse desejo, esse sentimento que Davi teve de não querer pecar contra Deus, o levou a quê? A esconder a palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus no seu coração. No seu coração, irmão. O que me preocupa também são as anotações.
As anotações não são erradas, mas tem irmãos que têm 3, 4 cadernos cheios de anotações, mas na mente dele não tem nada. No caderno dele de anotações tem a doutrina X, doutrina Y, doutrina M, doutrina J. Estão nos cadernos. As doutrinas, ao invés de estarem no coração, estão nos cadernos. As doutrinas estão nos cadernos. Não estou a reprovar anotar, mas estou a reprovar as doutrinas estarem nos cadernos e não estarem no teu coração. Isso é absolutamente errado. O objetivo de Deus, o que Deus quer, a vontade de Deus, não é que a doutrina dele esteja nos nossos cadernos. O que Deus quer é que a sua doutrina esteja nos nossos corações. Então, nos cadernos deve ser um ponto de passagem. Anotaste? Tá bom. Em casa, amanhã, depois da manhã, remova do caderno para o teu coração. Porque o objetivo não é você encher os teus cadernos com anotações. É você encher o teu coração com a palavra de Deus. E cumprir-se aquilo que diz que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. Colossenses 3,13 diz isso. O que é que está a acontecer, amados irmãos? Eu disse assim, parece que muita gente aqui, sem perceber, Satanás tem arrebatado a palavra do seu coração. Porque não é possível uma doutrina pregada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. A irmã não consegue reproduzir. É isso que eu disse. Vamos fazer um teste. Todo mundo, vamos colocar as Bíblias de lado. Irmã, explica essa doutrina. Não, sem a Bíblia não vai conseguir. Vais conseguir. Como? Recitando. Recite. Os versículos, recite. Podes não recitar assim que capítulo X, versículo X. Mas pode dizer assim. A Bíblia tem um sítio que diz assim, 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 assim. Isso se entende assim, assim, assim. Entende assim, 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 assim. Entende assim, 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 assim. É perigoso quando um irmão só consegue falar lendo. Não, é perigoso. Perigoso por quê? Perigoso porque há momentos que nós não vamos ter acesso à Bíblia. E a Bíblia deve ser tirada da Bíblia para o coração. Eu estou preocupado com os irmãos que não conseguem reproduzir as doutrinas. É por isso que não conseguem evangelizar. Se o irmão não tirou as doutrinas da Bíblia para o coração, como é que vai conseguir evangelizar? A pessoa consegue evangelizar quando o conhecimento bíblico já está no seu coração. Agora é só reproduzir. A Bíblia diz assim, 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 assim. A Bíblia diz assim, 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 assim. Como vai se encontrar com pessoas que gostam de perguntar isso está escrito onde? Então você, quando ele questionar, está escrito onde isso, você vai abrir para ele mostrar. Mas o essencial é o conhecimento bíblico tem que estar nos nossos corações. É triste, a irmã não consegue argumentar, o irmão não consegue argumentar, não consegue argumentar. Irmã, me fale sobre essa doutrina. A irmã está definindo. Minha irmã não defina. Fale sobre essa doutrina. Fale, explique. Vamos supor que eu seja a pessoa que não sabe nada e você que sabe. Me ensine, me explique essa doutrina. A irmã não consegue argumentar. A irmã só vai lhe ouvir a falar que isso tem a ver com isso. Oh, irmã, assim você explicou a doutrina. Isso tem a ver com isso, assim você explicou a doutrina. Os irmãos, o que que entendem de fazer discípulo? O que que os irmãos entendem de discipular? O que que os irmãos entendem de discipular?
Disciplinar alguém, ele dá noções gerais? Não. A Bíblia, quando diz para ensinar, não é noções gerais. É cada assunto aprofundar. Cada assunto aprofundar. Cada assunto aprofundar. Cada assunto aprofundar. O problema é que as nossas irmãs, algumas das nossas irmãs, só porque têm ouvido ou creem que mulher não pode pregar aqui, mulher não pode ser pastora, dedicam-se muito pouco. Dedicam-se muito pouco. O que eu estou a querer dizer é que as irmãs, muitas irmãs, têm escassez de ortodoxia bíblica. O que eu estou a querer enfatizar é que toda a igreja, todo membro precisa dominar as doutrinas de Deus. Toda a igreja, individualmente, precisa dominar as doutrinas de Deus. Um outro erro também é que alguns, como a Bíblia diz que o ensino cabe ao pastor, elas já não se dedicam mais a meditar. Irmão, irmã, meditar não é uma ordem que Deus deu somente para pastores ou para irmãos pregadores. Deus deu a todos. Pregador ou não pregador, tem a responsabilidade de examinar as Escrituras. Tem essa responsabilidade de examinar as Escrituras. Agora não. A irmã dedica-se muito pouco. Você vai perceber que tem 5, 6, 7 anos de cristianismo, mas no quesito a apologia, no quesito defesa das doutrinas, a irmã é muito fraca. Muito fraca por quê? Dedica-se muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Já não medita. Já. Não medita. Não medita. Não sabe desenvolver as doutrinas. O pastor chega e ensina. O pastor chega e ensina. Depois mais ensina. Outro irmão depois toca no mesmo assunto. No mesmo assunto. Tá bom. Esse assunto se pregou 5 vezes, tá bom. A irmã, ainda explica ainda esse ensino. A irmã está gaguejando. O irmão está gaguejando. Então, o que os irmãos têm feito com a palavra de Deus? A pergunta é essa. O que cada um de vocês tem feito com a palavra de Deus? Vocês não têm feito do jeito que alguns alunos têm feito, né? Há alunos que, se for para girar um pouco às vezes nas WC, me permitam a expressão, você vai encontrar os cadernos da matéria, está lá. Será que também não é o caso? Será que aqueles muitos cadernos das doutrinas não estão lá na WC? Meu irmão, faça anotações, mas chegando em casa, tire as anotações do caderno, coloque no teu coração. Porque o objetivo é as doutrinas estiverem no teu coração. Ai, irmãos, isso é preocupante. É preocupante. É preocupante. Irmão, o que é isso? Irmão, o que é isso? A irmã não consegue fundamentar. Irmãos, é assim. Paulo falou assim, que ele foi posto como defesa do evangelho. Amém. Na tua sala, se você é cristã, você será a defesa do evangelho? A defesa do evangelho. Porque quando na tua sala começarem a falar mal do evangelho, ou a interpretar mal o evangelho, você que vai se levantar para defender o evangelho? O evangelho. Você vai mostrar a eles que esse entendimento que vocês estão a ter a respeito da Bíblia está errado. Eu vou vos ensinar o certo. No trabalho, você será a defesa do evangelho. Em qualquer sítio onde você estiver, você que vai defender o evangelho.
Mas se você, a tua maneira de argumentar as doutrinas é gaguejar, como é que serás a defesa do evangelho? Como é que vais defender o evangelho? Se você, por exemplo, um dia se encontrares com o ateu começar a te complicar, como é que vais conseguir se defender? Há muita gente, aquilo que o Paulo falou, a fé não é de todos. Há muita gente que você chega lá, que é para quero falar contigo da palavra, ele vai aceitar. Mas ele colocou na mente que se você aceitar, só para começar a lhe complicar. E às vezes as complicações que ele vai te dar são complicações que têm resposta. São complicações que a luz da Bíblia tem resposta. Às vezes não é que vai te complicar, é que ele tem dúvida. Ele vai falar que não, olha, na Bíblia é tudo bem, mas tem umas dúvidas. Às vezes as dúvidas que ele tem são dúvidas que é possível esclarecer com a Bíblia. E a irmã que não domina a Bíblia? O irmão que não domina a Bíblia? O irmão que está nem aí com o estudo bíblico? O irmão que está nem aí em aprofundar as doutrinas? Vais falar mal dele. Enquanto que ele também, se você estivesse preparado, você poderia lhe tirar as dúvidas que tem? As dúvidas que tem. Vais querer só ver que, não, hoje encontrei-me com alguém, aquele estava a me complicar. Não estava a te complicar, você que não és instruída. Não estava a te complicar, você que não és instruído. Não estava a te complicar, você que não soubeste defender o evangelho. Irmãos, muito sinceramente, eu fico preocupado convosco, fico preocupado com a igreja, porque muitos aqui são antigos e são antigas, mas você vê o nível de conhecimento que eles apresentam é um nível lamentável. É um nível lamentável, lamentável. Aqui o salmista está dizendo: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bem, irmãos, o salmista tem boas intenções. Está a dizer que o salmista, a intenção dele de guardar a palavra de Deus não é para se mostrar às pessoas que conhecem a Bíblia. Não é para se mostrar que é versiculista, domina os versículos, não. A intenção do salmista é uma intenção pura. Qual? Não pecar contra Deus. Bem, e se for para perguntar a todos, todos dirão que o meu desejo mesmo é não pecar contra Deus. Ele está para não pecar contra Deus. Mas o que esse texto está a dizer? Mas será que Davi só tinha mesmo a preocupação de não pecar contra Deus e ficar assim? O texto está a dizer que não. Davi tinha essa preocupação de não pecar contra Deus. E para que essa preocupação se efetive, o que praticamente Davi fazia? Guardar a palavra de Deus. Então, guardar a palavra de Deus, ele vai fazer o quê? É ler? É só ler? Não. É ouvir? É só ouvir? Não. A palavra guardar ou esconder nesse texto significa, para além de ouvir, para além de ler, significa obedecer. Para além de ler, para além de ouvir, significa internalizar ou memorizar e significa obedecer. Obedecer. Isso significa que se alguém tem a palavra no seu coração, mas mesmo assim, a palavra no seu coração não está a resultar em menos pecado, significa que esse não está a cumprir esse texto. Por que esse não está a cumprir esse texto? Porque o guardar ali inclui obedecer. Quer dizer que entre internalizar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus e não pecar, há alguma coisa no meio, que é obedecer. Daí que eu estou a trazer a questão de que a igreja deve ter a disposição
de guardar as doutrinas e deve ter a disposição de obedecer às doutrinas. Guardar ou internalizar, memorizar e ter o espírito de obediência. Amados irmãos, amada igreja, a igreja precisa começar a dominar as escrituras. As doutrinas precisam estar no coração. Ora, chegam algumas questões. Como é que isso vai se concretizar? Se a irmã para pegar na Bíblia é difícil. Para pegar na Bíblia é difícil. É difícil pegar na Bíblia. Eu quero ouvir. Ouve. Ainda o próprio ouve mais de forma passiva, não de forma ativa. Pedro fala: devemos santificar a Cristo como Senhor dos nossos corações. Depois fala que devemos estar preparados para responder a cada um quando nos perguntarem a respeito da nossa fé. Quer dizer que todo irmão deve estar preparado, porque um dia será questionado sobre a sua fé. Todo irmão. Aí está a dizer homem e mulher. Todo irmão. Ó, Jesus fala assim. Por exemplo, preguei alguma coisa. Preguei alguma coisa. Depois, num dado momento, você vai se encontrar com alguém. Olha, acho que ele é me ligar. Epa, irmão, não é assim. Tem aqui, está me complicar uma coisa. Esta coisa você que havias pregado, está me complicar. Eu posso te responder assim, está te complicar? Aham. É como? No dia que preguei, você não entendeste? No dia que eu preguei, você não entendeste? Eu preguei, pregou-se para você entender. Irmão, é assim. Há muitos objetivos na questão guardar a palavra de Deus. O objetivo literal que o texto aqui está a dizer é não pecar contra Deus. Tem outros objetivos. Quando estiveres a orar, vais precisar da palavra de Deus. Quando estiveres a evangelizar, vais precisar da palavra de Deus. Até quando estiveres a meditar, vais precisar da própria palavra de Deus. Porque meditar é um exercício de você comparar aquilo que diz Coríntios, comparando as suas espirituais com as espirituais. Você vai ver, esse texto se interpreta como? Não, se eu interpretar assim, vai ferir aquela interpretação. Se eu analisar assim, vai ferir aquela interpretação. Então, como é que eu vou fazer? Como é que se interpreta? Não, vou pedir mais a Deus em oração para Deus me dar entendimento. Quer dizer que a palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Por quê, irmão? Podemos estar em circunstâncias que não vamos estar diante da Bíblia. O que é que eu quero dizer com isso? Estando com a Bíblia na mão ou não, você é obrigado a cumprir a Bíblia. Vou repetir. Estando com a Bíblia na mão ou não, você é obrigado, nós somos obrigados a obedecermos a Bíblia. Como mesmo na ausência desse livro, temos a obrigação de obedecer esse livro, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o que está dentro desse livro e levar nos nossos corações. Para nós sabermos qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus. Precisamos, precisamos fotocopiar a Bíblia desse livro para o coração. Vou repetir. Precisamos fotocopiar a Bíblia desse livro para o coração. Mas na forma de doutrinas. Porque a Bíblia está cheia de doutrinas. Então nós vamos pegar as doutrinas contidas na Bíblia e vamos levá-las no coração. Vamos levá-las no coração. Quer dizer que
Conhecimento bíblico no caderno informa. Conhecimento bíblico no coração transforma. Nós não precisamos de algo que nos informa. O que nós precisamos é algo que nos transforma. O que cada irmão aqui precisa é memorizar, é internalizar, é obedecer a palavra. Por isso que Davi disse, guardei a tua... Onde é que Davi guardava? O texto responde, no coração. E você onde é que tens guardado? No caderno. Então, procura praticamente tirar as doutrinas dos cadernos e levar no coração. Porque, irmãos, isso dói-me um coração. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Doutrina básica. Doutrina básica. Pergunta só assim na irmã. Irmã, assim, tá bom. É assim. Vamos começar nas básicas. É assim. O que é arrependimento? Ou seja, me explique a doutrina do arrependimento com base na Bíblia. Com base na Bíblia. Quando se diz com base na Bíblia, significa que você vai explicar a doutrina do arrependimento com versículos. É com versículos. Não é, eu acho que, isso parece que. Meu irmão, o assunto é Bíblia. Você está a ver que eu acho que isso parece que. O assunto é Bíblia. Começa a dizer, é assim. Arrependimento é assim, assim, assim. No versículo fulano está escrito assim, 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 assim. Então isso entende-se assim, assim, assim. As pessoas que se arrependeram agem assim, com base nesse texto, agem assim com base nesse texto. As pessoas que não se arrependeram agem assim com base nesse texto. É isso que se quer. É isso que se quer. E isso nota-se pouco na parte da igreja. Na parte, sobretudo, das nossas queridas irmãs. Sobretudo das nossas queridas irmãs, nota-se pouco isso. A ortodoxia bíblica. A ortodoxia bíblica. Tem muito conhecimento, isso não interessa. O que interessa é a prática. O que interessa é o caráter. Meu irmão, minha irmã. Não há caráter sem conhecimento. Não há caráter sem conhecimento. Você tem que se dedicar na palavra de Deus. Para você saber o que é caráter, o que não é caráter, isso também envolve buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento. Isso envolve buscar o conhecimento. Quer dizer que os irmãos, a igreja, deve se preocupar em buscar o conhecimento. Um dia vão te perguntar qual é a identidade doutrinária da tua igreja. Qual é a identidade doutrinária da tua igreja? Qual é a linhagem doutrinária da tua igreja? Você vai querer dizer que para nós acreditamos na eleição e na predestinação dos salvos. Aí é, Ela me explica. Só sei que acreditamos nisso. Começar a te explicar, pode me complicar. Só sei que acreditamos que Deus, na eternidade, já escolheu algumas pessoas. Então, explica. A irmã não está explicando. Nós acreditamos que no mundo, quem não é cristão é filho do diabo. Isso é descrito na doutrina da adoção. Doutrina da adoção? Nós todos somos filhos de Deus. Não, nem todos somos. Explica. Você tem que explicar com a Bíblia. Você tem que explicar com a Bíblia a doutrina da adoção. Tem que explicar com a Bíblia que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. É explicar com a Bíblia. Explicar com a Bíblia. E você diz, se quiseres me contradizer, também me contradiga com a Bíblia. Porque eu vou te explicar com a Bíblia. Como eu vou te argumentar com a Bíblia, se estiveres contra, também me contraria também com a Bíblia. O que eu estou a querer dizer com isso? É que os irmãos, as irmãs, a igreja precisa ser ortodoxa. Ser ortodoxa porque a ortodoxia também é um dos elementos que vai levar a igreja a convencer as pessoas digamos,
a entregarem-se a Deus. Ou seja, sabemos que quem converte é Deus, mas é necessário a pessoa que evangeliza também ser convincente. Vai perceber, né, irmãos? Sim, a pessoa que evangeliza também tem que demonstrar certeza daquilo que está a falar. Há quem que não lhe acreditam, porque ele é mesmo do jeito que está a falar. Você já consegue perceber que até ele que está a falar, tipo, não crê bem. Porque do jeito que está a argumentar, também está a argumentar, tipo, na incerteza, está a argumentar com insegurança. Isso também não transmite aquela confiança por parte do ouvinte. E para que isso saia, cada irmão, cada irmã tem que se dedicar no estudo da palavra de Deus. Não é só esperar do pastor, não é só esperar do pregador. Também você tem a responsabilidade de examinar as escrituras. Ainda se fosse que ela não medita, mas aquilo que o pastor prega, aquilo que os pregadores pregam, ela acata, seria outra coisa. Há quem que nem isso está praticando. Ela já não medita. As próprias orientações pastorais da Bíblia já também não obedece. Irmão, já não meditas. Irmão, já não meditas. Aquilo que se prega já não obedeces. Então, queres então o quê? Então, como então? Mas te falaram mesmo que cristianismo é assim. Te falaram mesmo que se dedicar na obra de Deus é assim. Me falaram mesmo que é assim que as coisas acontecem. E às vezes, o que é que acontece? Tem alguns irmãos que têm respostas certas, mas justificações erradas. O que eu quero dizer com isso? Chama uma irmã, pergunta, irmã. Por que aqui? Irmã, batizar criança é errado? Ela vai dizer que sim. Não, batizar criança está errado. Você lhe pergunta, tá bom, mas segundo a Bíblia, por que batizar criança é errado? Você vai ouvir a argumentação, você vai perceber que a argumentação não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia. A argumentação não tem mesmo nada a ver com a Bíblia. Mas a resposta foi bíblica. Por isso que às vezes, quando elaboro prova, gosto mesmo dessas questões. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Concordas? Se sim, justifique. Se não, também justifique. Também justifique. Porque a pessoa tem que saber justificar as suas afirmações. E se o assunto é Bíblia, tem de saber justificar as suas afirmações com base na Bíblia. Não é bom, irmão. Não é bom, uma irmã. Tem afirmações corretas, mas justificações erradas. Não é bom. Daí que cada irmão, cada irmã tem que analisar. Mas eu acredito nisso. Mas como é que eu explico isso? Eu acredito nisso. Como é que eu explico isso? Eu acredito nisso, mas como é que eu explico isso? A pessoa tem de saber argumentar as suas afirmações com base na Bíblia. E como é que a pessoa vai conseguir argumentar se lê pouco, medita pouco, memoriza pouco? Não vamos longe. Irmão, é paz. A Bíblia está cheia de versículos que falam de lei ou falam de pecado. Recite só pelo menos 3. De Gênesis e Apocalipse. Recite só pelo menos 3 versículos. Só 3. Que falam sobre pecado. A irmã está a gaguejar. Recite só 3 que pelo menos encontramos a expressão lei. É só a expressão lei. Encontramos a expressão lei. Recite só 3. A irmã está a gaguejar. Não consigo dizer mesmo o capítulo e versículo, né? Não. Assim não, irmã. Assim, irmãs, não. Assim, irmãos, não. Não. O que eu estou a querer dizer? É que precisamos ter tempo
de começar a memorizar os versículos. Assim como você memorizaste o João 3,16, também precisas fazer com outros versículos. Também precisas fazer o mesmo com outros versículos, irmão, irmã. E isso é para a tua própria saúde. Porque há quem pensa aqui, assim o irmão Bino está aqui a falar, isso é para a tua própria saúde. Espiritualmente falando, é para o teu próprio crescimento. É para o teu próprio crescimento, irmão, irmã. A irmã não consegue recitar texto. Não consegue recitar textos. Isso é grande problema. Por isso que, irmãos, o texto é claro. Escondi a tua palavra no meu coração. E por que o Davi fala no coração? Porque é no coração onde parte os pecados. É no coração onde, irmãozinho, assim, onde origina o pecado é onde deve ter a defesa. A palavra nós usamos como defesa. Nós nos defendemos com a palavra. Se nós nos defendemos com a palavra, essa palavra tem que estar no fundo dos nossos corações, irmãos. Tem que estar no fundo dos nossos corações. Por isso que eu estou a dizer que os irmãos, as irmãs precisam começar a estudar a Bíblia. Precisam começar a ler constantemente a Bíblia. E isso que eu estou a fazer, e isso que eu estou a falar, eu não estou aqui para pedir, estou aqui para ordenar. Porque no púlpito não se pede, no púlpito se ordena. No púlpito se ordena porque até a palavra de Deus ordena que o povo de Deus estude a palavra de Deus. Não posso vir aqui no púlpito começar a te pedir, não. Aquilo que Deus pede, eu vou pedir. Aquilo que Deus aconselha, eu vou aconselhar. Mas aquilo que Deus ordena, eu também tenho de ordenar. Aquilo que Deus ordena, eu também tenho de ordenar. Porque em sua palavra, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, ordena que o seu povo leia a Bíblia com frequência. Examine as Escrituras com frequência. Cumpra com os mandamentos de Deus. Isso são ordens, são prescrições. Por isso que eu estou a dizer que, irmão, irmã, a igreja precisa ser ortodoxa. Não estou a dizer que a igreja vai ter ortodoxia sem ortopraxia. Não estou a dizer que a igreja só vai se limitar em buscar o conhecimento e colocar de parte a prática. Não! Estou a dizer que a igreja precisa buscar o conhecimento. A igreja precisa buscar o conhecimento. Pode-se dar o caso que alguns irmãos, algumas irmãs estão a apresentar pouco caráter. Um dos fatores essenciais é este. Pouco conhecimento. A irmã sabe pouco. O irmão sabe pouco. Como a irmã sabe pouco, a irmã se dedica pouco. Por isso é que também o seu caráter é assim. É pouco. O seu caráter é pouco. Tem caráter, mas é pouco. Devido também ao pouco conhecimento, a pouca entrega que tem. Por isso que eu estou a dizer que cada irmão, cada irmã precisa começar a quê? A estudar as doutrinas. Irmã, ainda me fala sobre a doutrina da fé. A fé é o firme fundamento. A irmã vai recitar o Hebreus 11:1, tá bom. Irmã, você definiste fé. Me fala sobre a doutrina da fé. São coisas diferentes, meus irmãos. Falar sobre a doutrina da fé é diferente sobre definir o que é fé. Porque se os irmãos continuarem assim, os irmãos vão continuar mesmo antigos na fé, mas com pouca estrutura. O que traz a estrutura na igreja é o conhecimento de cada irmão.
Isso é que traz a estrutura. Os irmãos, a igreja precisa estar estruturada. E o que estrutura a igreja é o conhecimento. É o conhecimento. Você vê coisa mesmo básica, a irmã tem dificuldade de explicar. Coisa básica. Tem dificuldade de explicar. Tem mesmo dificuldade de explicar. Coisa básica, o irmão tem dificuldade de explicar. Tem dificuldade de explicar. Ainda só se o irmão, a irmã tivesse esse comportamento. Olha, a irmã parece olhando assim. Talvez essa parte aí, essa parte, eu sei, mas não domino. Ou seja, não sei explicar. O meu conhecimento é assim sobre isso. Então quero que o irmão me aprofunde mais sobre isso. É um bom ponto. Mas às vezes, nem isso se nota. Por que nem isso se nota? É que algumas pessoas pensam que o que já sabem já é o suficiente. Já é o suficiente. Pensam que já é o suficiente. Me permite fazer essa relação. O pastor também vê-se que ainda precisa saber de muita coisa. Eu também preciso saber ainda de muita coisa. Quer dizer que todos aqui precisamos ainda saber de muita coisa, porque a Bíblia é grande. Então precisamos redobrar mais o esforço, de tal modo que tenhamos mais conhecimento da palavra do Senhor. O Pedro vai dizer que cresçamos na graça e no conhecimento. É preciso ter mais conhecimento da palavra do Senhor. É preciso ter mais conhecimento da palavra do Senhor. E quero chamar aqui um alerta. Se você é meu irmão, se você é minha irmã, já tens dificuldade em ler a Bíblia, ainda não procure só mais outros livros. Não procure só mais outros livros teológicos. Leia mesmo ainda só a Bíblia. Porque quem é assim? Nunca conseguiu ficar com a Bíblia 30 minutos. Mas se você lhe perguntar como é que fica ler um livro, passa 1 hora. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, meu irmão. O que eu estou a pedir é, se você só mesmo ler a Bíblia está te complicar, ou dificilmente tens tempo de ler a própria Bíblia, ainda não pegue mais ainda nos livros. Os livros, digamos, é para pessoas que não têm dificuldade em ler a Bíblia. Está percebendo, irmãos? Os livros é para pessoas que não têm dificuldades de ler a Bíblia, ou seja, não são pessoas que só mesmo para pegar na Bíblia já é lutar, não. Ainda pegue mesmo só a Bíblia, comece só mesmo ainda a ler a Bíblia. Comece só mesmo ainda, pegue mesmo sua Bíblia, comece a ler a Bíblia. Depois vai pegando os livros. Mas ainda, praticamente, faça só uma amizade profunda com a Bíblia. Assim que você tiver uma amizade profunda com a Bíblia para relacionar alguns conhecimentos, então pode pegar os livros. Mas ainda, pegue mesmo só ainda na Bíblia. Ponto número 1. Ponto número 2, irmãos e irmãs. Se possível for, se você tem dificuldade ainda em ler a Bíblia, se você ainda só mesmo para ler a Bíblia já é difícil, se já tens problema ainda só mesmo de ler a Bíblia, procure não querer estudar a Bíblia com o ChatGPT. Não faça isso. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Ainda o ChatGPT investiga outras coisas. Pega só mesmo ainda a Bíblia, faça aquela muita amizade com a Bíblia. Faça muita amizade com a própria Bíblia física. Senão, o que vai acontecer é que a irmã sabe muito, tá bom. Irmã,
Agora você começa a perguntar coisa básica. Qual é o livro que vem depois de 2 Coríntios? De 2 Coríntios? Como vem que depois de 2 Coríntios? Tá gaguejando, irmão. Não consegue dizer o livro que vem depois de 2 Coríntios. Tá bom. Irmão, vamos. Qual é o terceiro livro da Bíblia? Esse é o livro da Bíblia. Esse é o livro da Bíblia. Você faz uma pergunta básica. Quantos capítulos tem em Mateus? Você vai perceber e vai falar, parece 35, parece 35. Você vai mesmo perceber que, porque é tipo os alunos. Os alunos têm uma mania que uma pergunta não sabem, mas querem só escrever alguma coisa. Quer dizer que eles pensam que o professor não lê as provas. Eles pensam que os professores são daqueles que basta ver que na resposta tem alguma coisa, já adivinha lá uma nota, coloca. Não. Eu tenho que ter a paciência de ler resposta por resposta, resposta por respostas. O que acontece aqui? Você pergunta alguma coisa ao irmão, o irmão sabe que não sabe, mas quer inventar a resposta naquele preciso momento. Não é bom isso. Isso não é bom. Não é bom. Por isso estou a dizer, irmão e irmã, comece a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Se possível, releia a Bíblia. E quando estiveres a ler a Bíblia, se for possível, leia a Bíblia com um caderno. E faça assim. Se você está a ler, por exemplo, em Mateus. Já começar em Mateus. Você vai lendo. Você, por exemplo, no Mateus 3, vai encontrar a palavra arrependimento. Arrependei-vos. O que você vai fazer? Aqui você coloque a palavra arrependimento como um título. Então, você vai meter lá Mateus 3:2. Então, aqui Mateus 3:2 fala sobre arrependimento. Vais lendo. No Mateus 4, você encontrar mais. Arrependei-vos. Vais pegar aquele versículo, vais colocar aqui por baixo. Vais lendo. No Mateus 9, vais encontrar de novo, estou a falar de arrependimento. Vais colocar aquele versículo aqui. Onde você terminar o Novo Testamento, vais ter já uma página semi-cheia com textos que só falam de um único assunto, de arrependimento. Depois você irás ao Antigo Testamento. À medida que estiveres a ler o Antigo Testamento, também vais encontrar alguns textos de arrependimento. Coloque novamente lá naquele grupo. Depois o que vai fazer? Os textos que falam sobre arrependimento já tem. Agora preciso fazer um estudo sobre arrependimento. Okay? Para você fazer um estudo sobre arrependimento, agora você vai pegar cada texto, começar a analisar cada texto. No momento que estiveres a analisar cada texto que fala sobre arrependimento, você vai perceber que esse aqui fica como a introdução, esse texto está a desenvolver mais esse texto. Esse texto está a dizer as evidências de arrependimento, esse texto está a dizer arrependimento falso, e assim você vai crescendo no estudo da palavra do Senhor. Por isso que eu estou a dizer que agora, está facilitado, né? Tem já umas Bíblias que já fazem isso, né? Já, você vê aqui já no fim da Bíblia, já tem tudo. Então, é praticamente por aí. Mas o que eu estou a dizer, irmãos, é não fiquem mais relaxadas. Não é mais tempo de ficar no relaxe. Porque ficar no relaxe, isso compromete o teu crescimento. Vou repetir. Ficar no relaxe compromete o teu crescimento e faz com que a tua comunhão com Deus seja assim. Faz com que a tua comunhão com Deus seja assim. A nossa comunhão com Deus precisa crescer dia após dia. E a nossa comunhão com Deus vai crescer dia após dia quanto mais estivermos na sua presença. Quanto mais estivermos na sua presença, cultuando, orando, meditando, fazendo outras coisas espirituais, mais o que vai acontecer? Mais o Senhor estará em nós e mais nós estaremos no Senhor. Por isso que eu estou a dizer, irmão e irmã, estou a dizer igreja. A igreja precisa começar a buscar
começar a buscar o conhecimento do Senhor. Começar a examinar as Escrituras. Fazer tipo Davi. Se você não queres pecar mais, se você não queres obedecer mais o pecado, se você queres lutar mais e ter vantagens ou vitória sobre o pecado, você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Por isso que eu disse que o texto está a falar de descrições. Mas dentro do texto encontramos praticamente prescrições. Quer dizer que as coisas que Davi cumpriu não são coisas da vontade de Davi. São coisas que são leis de Deus. O guardar a palavra de Deus é lei de Deus. O não pecar é lei de Deus. Por isso que eu estou a dizer que, irmão e irmã, precisamos começar a guardar a palavra do Senhor nos nossos corações. Vai lá no teu caderno, vai rever aquele caderno, vai retirar as coisas do teu caderno, coloque no coração. Porque é no coração onde acontece a batalha, é no coração onde vêm as tentações, e é no coração onde devem estar as munições, onde devem estar praticamente a defesa. Porque senão vais sempre ficar no mundo dos desejos. Eu desejo tanto ser crescida. Eu desejo tanto ser instruída. Eu desejo tanto ser mais santa. Isso você pode continuar só no mundo dos desejos se você não praticamente fazer as coisas que efetivem essa situação. Por isso que eu estou a dizer que, irmão, irmã, guarde a palavra de Deus no teu coração. Porque você guardando a palavra de Deus no teu coração, dominarás a palavra de Deus, não pecarás contra o Senhor, vais conseguir evangelizar, vais conseguir orar bem, vais conseguir examinar a própria palavra de Deus e praticamente será só, digamos, bênção atrás de bênção na tua vida, porque você conheces a vontade do Senhor e também dificilmente os falsos profetas vão te entrar na mente. Porque dificilmente os falsos profetas vão entrar na mente, porque você tem a palavra verdadeira no teu coração. Por isso que estou a dizer, amados irmãos, amadas irmãs, precisam começar a se dedicar na palavra do Senhor. Precisam começar a se dedicar na palavra do Senhor. A pregação do domingo passado. Guardaste o que no teu coração? A pergunta não é se anotaste o que. Guardaste o que no teu coração? A pregação do domingo. A questão está aí. Só sei que tipo estava a falar do Coríntios 5. Eu estava a falar de excomunhão. É isso que não pode acontecer. Tipo. Por isso que praticamente eu estou a dizer que, irmão, irmã, precisamos buscar o conhecimento de Deus. Você não vai conseguir ser uma mulher de caráter distante do conhecimento. Não vais. Porque quem quer ser boa mulher, quer ser boa quem, mas não tem conhecimento, você não pode. Por isso que estou a dizer, irmãos, dedique-se na obtenção do conhecimento de Deus. Porque é o conhecimento de Deus que vai te conduzir à santificação, que vai te levar a ter mais caráter, é o conhecimento de Deus. Agora quem fala assim, eu não quero ter muito conhecimento, porque quem tem muito conhecimento também é muito cobrado. Irmão, os problemas de não ter conhecimento de Deus são superiores. E não só. A Bíblia não diz que quem não quer ter conhecimento de Deus, que fique mesmo assim. Isso não é bíblico. O que a Bíblia aconselha é que cada pessoa deve lutar para crescer no conhecimento de Deus. Só o desejo de não querer ter muito conhecimento de Deus já é errado. Irmãos, só o desejo de não ter muito conhecimento de Deus já é errado. Então, você que pensa assim, é melhor começar a tirar isso da tua mente, porque isso não é praticamente boa coisa. Por isso que estou a dizer que os irmãos, as irmãs, precisam se dedicar mais na palavra do Senhor. Pode ser, minha querida irmã, que você aqui não vai vir pregar no púlpito.
mas um dia terás filhos. Podes muito bem ensinar os teus filhos. Ponto número 1. Ponto número 2. Você é irmã. Amanhã, quando vir uma irmã nova, é você, irmã antiga, que vai doutrinar a irmã nova. Agora, se você é irmã antiga, não consegues doutrinar, não entendes, como é que vais conseguir doutrinar a irmã nova? Depois, tem a evangelização. Na evangelização não aqui é homem e mulher. Você precisa sair, transmitir a palavra de Deus. Depois, você mesmo sozinha precisas do evangelho, precisas da palavra do Senhor para ti mesmo. E tem um outro aspecto de Davi. É que ninguém esconde algo no coração, algo que não é útil. Ninguém esconde coisa que não é valiosa no seu coração. Davi se disse escondi. É porque Davi viu a utilidade da palavra de Deus. Quer dizer que a irmã ou irmão que está nem aí em guardar a palavra de Deus, isso entende-se que também não está a ver a utilidade da palavra de Deus. Coisas boas merecem ser guardadas. E ainda merecem ser guardadas longe. Por isso é que geralmente o dinheiro onde guardamos no sítio longe. Porque o dinheiro é coisa valiosa, não é isso? O dinheiro, por ser coisa valiosa, guardamos no sítio seguro. Vamos ir metendo no banco. Lá em casa, os gatunos podem vir a roubar e tirar o dinheiro em casa. Então é melhor no banco que tem segurança. É melhor no banco que tem segurança. Que nós sabemos que em casa podem nos roubar. Então é melhor guardar. Quer dizer, as coisas valiosas nós guardamos nos sítios mais distantes e mais protegidos. E a palavra do Senhor? Os irmãos sabem o valor que a palavra do Senhor tem. Os irmãos sabem o valor que a palavra do Senhor tem nos nossos corações. Os irmãos sabem. Daí que eu estou a dizer que, irmão e irmã, comece a guardar essa palavra do coração. Essa palavra tem que sair do teu papel. Tem que sair dos teus cadernos para você colocar no teu coração. Porque o objetivo é a palavra estar no teu coração, não é a palavra estar nos teus cadernos. Vai tirar tudo que está lá. Vai recolher os teus cadernos do discipulado do ano 2000 e quê? 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 Pega o teu caderno das anotações. Do ano 2000 e quê? 2000 e quê? 2000 e quê? Começa a quê? E começa a tirar aquilo, começa a colocar praticamente no coração. Você vai perceber que você vai crescer do conhecimento. Vai crescer do conhecimento. E quando você crescer do conhecimento, o conhecimento traz mais responsabilidade. Por isso que estou a dizer que, irmão e irmã, comece a se dedicar na palavra do Senhor. Comece a buscar, comece a meditar, comece a ler com frequência a palavra do Senhor. Porque senão, vais continuar mesmo assim. Até vais querer ter inveja. Porque eu conheço irmãos que são seminovos. Quer dizer, você vê o irmão tem 6 meses de cristianismo. Pega outro irmão que tem 2 anos de cristianismo. Em termos de conhecimento e de caráter, o irmão que só tem 6 meses tem mais que o irmão que tem 2 anos. Isso é vergonhoso. Isso, irmãos, é vergonhoso. Como é que um irmão novo vai chegar e vai te ultrapassar no conhecimento e no caráter? Não pode. Aqui não estamos a falar de competição. Mas a questão é que você está estagnada e o outro não está estagnado. O outro está a buscar. E quanto mais a pessoa busca, mais o Senhor lhe dá. Quanto mais a pessoa busca, mais o Senhor lhe dá. Por isso que estou a dizer que não é bom uma pessoa nova começar a te vencer no conhecimento, no caráter. Não é bom. O normal seria os mais novos vão ver os antigos como modelos ou como exemplos. Agora, quando é o próprio antigo que não é visto como... É a própria antiga que não é vista como exemplar, é complicado. Por isso estou a dizer, irmãos e irmãs, temos que começar a nos esforçar a buscar a palavra do Senhor. Mas, começando primeiramente no amor às Escrituras, refiro-me à própria palavra do Senhor. Me refiro
a própria Bíblia. Então, espero praticamente que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Amém, irmãos? Sim, podemos falar com Deus.